capítulo 8. Vamos ler do versículo 16 ao 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 16. Quem encontrou, eu convido a ficar de pé, se você puder. Glória a Deus. Palavra de Jesus. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumine bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem. Porque ao que tiver, mais será dado. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Que o Espírito Santo aplique ao nosso coração sua santa palavra. Aleluia. Santo Deus bendito, todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, nós estamos aqui na tua presença, reunidos, prestando a ti o nosso culto, Senhor, te adorando, rendendo a nossa vida a ti. Nós declaramos com os nossos lábios que o Senhor reina, que o Senhor reina sobre as nossas vidas, que o Senhor reina neste lugar, que o Senhor reina nas nossas famílias. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra é o nosso alimento. E nós queremos nos alimentar da verdade, queremos guardar no coração a tua palavra e viver todos os nossos dias aqui para te honrar, Senhor, para te glorificar. Pedimos que perdoe as nossas faltas, pedimos que perdoe os nossos pecados, pedimos que tire tudo aquilo que interfere e atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor, para que nós possamos, Senhor, verdadeiramente brilharmos como a luz, glorificando o teu santo nome. Obrigado por esta porção da tua palavra que nós lemos. Pedimos que o Espírito Santo ilumine a mente e o coração de cada um de nós, para que possamos receber a tua palavra e guardar no coração, como disse o salmista. Eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É o que precisamos, é o que desejamos, é o que pedimos ao Senhor. Nesta oração nós consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas trazidas no altar, depositado no gasofilácio ou na conta da igreja. Nós entregamos tudo ao Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é dono de tudo, é Senhor de tudo. Continua nos abençoando, Senhor. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Acho que chegou um bilhetinho aqui. Convidados do irmão Ismar, Paulo e esposa, Lili. Estão onde? Ali. Ok. Bem-vindos, viu? Nos alegramos em recebê-los. Sintam-se felizes de estar conosco. E voltem sempre para fazer parte da família. Outros que porventura estejam nos visitando, vocês são bem-vindos, viu? Nós nos sentimos felizes de recebê-los aqui.
Meus irmãos, nós lemos aqui uma palavra e vale muito a pena meditar nesta palavra. Jesus, onde nós lemos no versículo 16, começa dizendo: ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama. Durante essa semana, eu meditei nessa palavra e eu entendo que tem uma ligação direta e forte com a leitura que nós fizemos domingo passado, na explicação, na parábola da semeadura, do semeador, e na explicação. Eu quero que você observe o que está escrito no versículo 15, que é o último versículo da explicação da parábola do semeador. Ele diz que a parte que caiu em boa terra, a semente que caiu em boa terra, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Estes vão produzir frutos com perseverança. Observando os relatos paralelos a este que Lucas escreveu, em Marcos no capítulo 4 e em Mateus no capítulo 13, que também conta a mesma parábola, a parábola do semeador. Mateus termina com a explicação e aí já entra em outras parábolas. Mas do mesmo jeito que está em Lucas, também está em Marcos. Logo após a explicação, falando que aquela semente que caiu em um terreno bom, que produziu, que deu fruto, com perseverança, que é aquele que retém a palavra, que recebe a palavra, que entende e que guarda. E aí ele continua falando da luz, dizendo que ninguém, depois de acender uma lamparina, esconde. Ao contrário, põe em um lugar visível, adequado, para iluminar a todos. Nós entendemos claramente que aquele que não conhece a palavra de Deus ainda está na escuridão, ainda está em trevas, e não conseguem se encontrar e nem sabe para onde vai, porque está perdido. Jesus mesmo falou sobre isso, que quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Sabia que tem muita gente assim que não sabe para onde vai? E eu não quero que você fique olhando para dentro de você e dizendo: mas eu não mereço não. Eu também não, ninguém merece. O que nós temos é pela graça de Deus. A salvação, o perdão dos pecados é pela graça de Deus. Nós recebemos pela graça. Não é porque merecemos. É porque Deus é bom, é porque Deus é misericordioso, é porque Deus escolheu nos amar, é porque Deus quis nos salvar. E quando nós ouvimos a palavra de Jesus e guardamos no nosso coração, a nossa vida, ela é transformada, ela muda. Você tem ouvido a palavra do Senhor? Você tem meditado na palavra do Senhor? Você tem guardado a palavra do Senhor? Agora você vai frutificar. Agora você vai produzir frutos para a glória de Deus. Tudo muda. Antes, quando você não conhecia a Deus e não conhecia a sua palavra, é possível que muitos conheciam a Deus de ouvir falar, mas não tinha um relacionamento, um compromisso com Deus. Conhecia a Deus de ouvir falar. Como Jó disse, né? Jó disse, depois de uma grande experiência que passou, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quantas pessoas que hoje conhecem a Deus de ouvir falar, mas não tem um relacionamento com Ele, não conhece Ele, de andar com Ele. E é o que nós precisamos, irmãos,
É conhecer a Deus com experiência própria. Conhecer a Deus porque andamos com Ele. Então nós ouvimos a palavra. A palavra encontrou lugar no nosso coração. A palavra nos transformou. Nós agora estamos na luz, estamos produzindo frutos para a glória de Deus e estamos na luz. Agora nós não podemos permanecer como éramos. Agora nós somos novas criaturas. Agora nós somos novas pessoas. Imagina a situação. Você ouviu a palavra de Deus e se entregou a Jesus. E agora você confessa que é crente e as pessoas conhecem você como crente. Aí você vai em um aniversário de uma pessoa da família. Mas a pessoa da família onde você foi o aniversário ainda não é convertido. Ainda não é crente. Aí lá tem música mundana, você se envolve nas músicas mundanas, dança. Aí tem bebida, aí você bebe também. Ei, que tipo de crente é você? Que tipo de luz é essa? Não tem luz aí. Certamente não houve ainda um encontro com Jesus, não houve aí uma transformação. Imagine você, no seu ambiente de trabalho, com colegas, ali você não dá testemunho. Fala palavrões, diz coisa que não devia dizer, faz coisas que deixam os seus colegas tristes. Que tipo de cristão é você? Não, eu não acredito que tenha ninguém aqui assim, mas é bom pregar que é para prevenir. É bom pregar que é para prevenir. Você não faz isso, você dá um bom testemunho, todos sabem que você é crente, você tem sempre uma palavra de esperança, tem sempre uma palavra de vida nos seus lábios, você glorifica a Deus, as pessoas olham para você e dizem, aquele é um crente de verdade. Talvez até algumas pessoas fiquem chateadas pela sua chatice, porque você testemunha e prega a palavra de Jesus, mas todos sabem que você é cristão, todos sabem que você ama Jesus e tem um compromisso com Jesus. Imagine você, uma criança, um adulto, um jovem, estuda, está na faculdade, está na escola, aí você é um crente. Mas a escola tem aqueles movimentos, né, de algumas festividades, festa julina, festa de Halloween, inclusive houve agora recente, né, o dia 31 de outubro. Eu só escuto falar, na verdade não sei nem direito o que é isso. Mas aí você é um crente e se envolve com isso. Ei, que tipo de crente é você? Se envolvendo com essas coisas? Dançando quadrilha, música do mundo, se envolvendo com Halloween. Ei, você precisa se converter. Você precisa conhecer Jesus e andar na luz. Aquele que ouve a palavra, recebe com alegria, retém a palavra, guarda a palavra no coração, frutifica com perseverança. Esse é o que está na luz. Nós fomos chamados para andar na luz, viu, irmãos? Nós fomos chamados para sermos luz. Nós fomos chamados para sermos luz. A luz é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, que é luz, quando ela encontra lugar no nosso coração, quando ela enche o nosso coração, ela ilumina a nossa vida. E nós passamos a brilhar também. Lembra do Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a lâmpada, ou melhor, é a luz que ilumina o seu caminho, que dirige os seus passos, que lhe dá segurança para você não tropeçar na escuridão. A palavra de Deus está iluminando a sua vida. Jesus disse que ninguém, depois de acender uma lamparina, cobre com um vaso ou põe debaixo da cama. Não.
A luz, ela é colocada em um lugar alto, em um lugar adequado para iluminar bem os que entram, para que vejam a luz. A luz é a palavra de Deus. Jesus é a luz. João capítulo 8, versículo 12. Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Ao contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz. É a verdadeira luz. É a fonte da luz. E Jesus agora está em nós. Nós somos seus amigos, nós somos seus discípulos, nós somos seus seguidores. Então a luz está em nós. E nós vamos andar na luz. Ou melhor, nós vamos ser luz, porque Cristo está em nós. Porque a sua palavra está em nós. Nesse versículo 16, dá a entender sim que nós somos a luz. Quando eu medito sobre este ensinamento de Jesus, quando ele diz, eu sou a luz, e posteriormente quando ele diz, vocês são a luz. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Jesus diz aos seus discípulos, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. No versículo 16, Mateus capítulo 5, versículo 16, ele diz, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O nosso testemunho precisa ser um testemunho verdadeiro, firme, um testemunho que glorifique a Deus. Nas nossas palavras e nas nossas ações, precisamos glorificar a Deus. É certo que aquele que ainda não está na luz, não sabe para onde vai. Veja o que está escrito em João, no capítulo 12, versículo 35. João, capítulo 12, versículo 35. Jesus respondeu, ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. É palavra de Jesus, viu? Hoje nós temos a oportunidade de ler a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de receber a palavra de Deus, de guardar a palavra de Deus no nosso coração. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, está escrito que é bem-aventurado aquele que lê e é bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Esse é bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados, porque nós temos a oportunidade de ler, de meditar, de estudar, de ouvir a palavra de Deus. Nós somos bem-aventurados, esta é a luz. Mas se alguém disser, não quero luz, quero andar do meu jeito, ok, está nas trevas, e Jesus disse que quem está nas trevas não sabe para onde vai, não acerta o caminho, porque está nas trevas. Mas nós temos luz, porque nós temos a palavra de Deus. Mas nós temos luz porque temos Jesus como o nosso guia, como o nosso Senhor, como o nosso Salvador. Porque temos Jesus como a nossa vida. Jesus é a nossa vida. Aleluia! E nele nós estamos guardados. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2.
Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 14 ao 16. Aleluia, glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 14 ao 16, ele diz: façam tudo sem murmuração nem discussões. Versículo 15, para que sejam irrepreensíveis, puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. O apóstolo Paulo orienta os seus leitores, e esta palavra é para nós também, porque nós estamos lendo aquilo que ele escreveu por inspiração do Espírito Santo. Que nós devemos fazer todas as coisas sem murmurar, sem reclamar, que nós devemos fazer todas as coisas em nome de Jesus, no temor de Deus, que nós devemos proceder no meio da geração na qual nós vivemos, uma geração pervertida, corrupta, uma geração que trocou o valor das coisas. Devemos proceder no meio desta geração como filhos de Deus, inculpáveis. Devemos viver nesta geração de maneira diferente, para que vejam que nós pertencemos a Jesus Cristo. No final do versículo 15, ele diz assim: na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Olha para o irmão que está perto do seu lado. Olha aí, olha aí. Olha aí. Tem que brilhar, viu, irmão? Tem que brilhar, viu? E a luz, ela não passa despercebida. Não. A luz não passa despercebida. A luz, todos podem não estar nem olhando para ela. Mas está qualquer coisa. Se ela piscar, você você já nota. Assim é a vida do crente. Eu gosto de uma comparação que eu vi há algum tempo, e eu achei interessante, eu acho que eu já contei aqui há algum tempo, que o crente é como a lua. Fala assim comigo: o crente é como a lua. Aí você talvez não tenha entendido. A lua, ela não tem luz própria. Sabe por que a lua brilha? Porque recebe os raios do sol. Quem tem luz própria é o sol. A lua não tem luz própria. Então, já vem aí a primeira lição: você não tem luz própria. Você precisa estar recebendo os raios direto daquele que tem luz própria, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem que estar em comunhão com Ele. Tem que andar com Ele. Tem que andar na palavra dEle. A lua não tem luz própria, mas ela recebe os raios do sol e brilha para a terra. Quantas vezes você olhou para a lua e disse: rapaz, como a lua está bonita? Quem nunca disse isso? Imagina. É porque ela está brilhando, está recebendo a iluminação do sol e está brilhando. É maravilhoso quando um crente dá testemunho e alguém diz: aquele é crente de verdade. Está glorificando a Deus. Está andando, está dando testemunho. Aí é maravilhoso. Precisa estar ligado. Precisa estar ligado. Essas lâmpadas estão acesas, estão iluminando aqui o ambiente, mas nenhuma dessas lâmpadas tem luz própria. Ela só está acesa porque está ligado por um fio que vem lá de onde ela é gerada,
e vem pelos fios até aqui. Se cortar o fio, a luz apaga. Aliás, nós tocamos o dedo no interruptor, já não tem mais luz. Para ter luz é preciso estar ligado na fonte. A fonte da nossa luz é Jesus. Tem que estar ligado em Jesus. Tem que estar ligado em Jesus. Né? E aí eu digo que o crente, ele é trifásico. O crente é trifásico. Tem que ser trifásico, meu irmão. Tem que ser trifásico. É pela oração, é pela palavra e é pela adoração. O crente que não está adorando a Deus, vivendo num relacionamento com Deus em trifase, está com a fase cortada, não está dando testemunho direito, não. É trifase. Tem crente que não ora? Não, não tem. E não ora porque está precisando se converter. Tem crente que não lê a Bíblia, que não ouve, que não ama ouvir a palavra de Deus? Não, não tem. Se tem, algum está precisando se converter. Tem crente que não se deleita na adoração, cantando louvores a Deus? Não, não tem. Não tem. Se alguém está vivendo assim, está com uma fase cortada, não está brilhando direito não. Está brilhando direito não. Ei, como é que está você? Você é um crente trifase que serve a Deus com alegria, com entusiasmo, que serve a Deus dando testemunho na palavra, na oração e na adoração? É necessário, irmão. É necessário. Nós não temos luz própria. Mas se estivermos ligados na fonte, que é Jesus, aí nós vamos brilhar para a glória de Deus. Aí nós vamos glorificar a Deus. E nós fomos criados para isso, para glorificar a Deus. Voltando ao texto de Lucas, no capítulo 8. Lucas capítulo 8. Olhe novamente aqui o versículo 16. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso, ou põe debaixo da cama. Pelo contrário, coloca num lugar que ilumine bem, a fim de que os que entram vejam a luz. No versículo 17, ele diz: não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. Alguém pode fazer algo pensando, ninguém está me vendo, o pastor não está me vendo, o pastor não anda nem vigiando as pessoas. O pastor tem a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus com fidelidade, de expor a palavra de Deus. O pastor não está vendo, nenhum irmão da igreja está vendo, mas Deus está. Deus está. E ele conhece direitinho quem é cada um. Ele conhece direitinho. E a palavra diz assim, que nada é oculto que não venha a ser revelado. Nada é escondido que não venha a ser conhecido. É possível que algo que é feito às escuras seja descoberto ainda aqui. Mas se não for, e não houver arrependimento, naquele dia, no dia que está preparado, tudo será revelado. Tudo será revelado. Aquele que se arrepende, aquele que se entrega a Cristo, que entrega sua vida a Cristo, Jesus pega aquele pecado lá, escondido, e apaga. Cancela. Não há mais efeito, não tem mais efeito de condenação. Porque o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, nos limpou, nos perdoou de todos os pecados. Aleluia! É maravilhoso isso. Mas se levar escondido, ai. Versículo 18, ele diz assim: portanto, vejam como vocês ouvem. Vejam como vocês ouvem.
Parece que é uma confirmação da explicação da parábola do semeador. Que ele termina dizendo que aquele que ouve a palavra, recebe, retém a palavra, esse dá fruto com perseverança, esse dá frutos bons para a glória de Deus. E Jesus diz, portanto vejam como vocês ouvem. Porque ao que tiver, final do versículo 18, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, até aquilo que parece ter, lhe será tirado. Então não dá para ser um mais ou menos. Ou é ou não é. Não dá para fazer de conta. Porque aquilo que parece ter, e ainda assim lhe será tirado, é porque não era de verdade. Ninguém serve a dois senhores. É necessário fazer uma escolha. Portanto, vejam como vocês ouvem. Na sequência, aqui em Lucas, no versículo 19, diz que a mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava. Mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. Como os irmãos sabem, ou pelo menos a maioria, eu fui criado no catolicismo romano, até os 19 anos, sendo católico praticante. E eu aprendi lá que, não, Jesus não tinha irmãos, ou melhor, os irmãos são todos nós somos irmãos. Mas o que a Bíblia diz é algo diferente. Jesus tinha irmãos. E aqui está dizendo que a mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava. Eu tenho uma Bíblia das edições paulinas, que é uma Bíblia católica. Aí me deu a curiosidade de ver lá como é que está escrito na Bíblia das edições paulinas que eu tenho. Está escrito do mesmo jeitinho que está aqui. E no rodapé não tem nem explicação. Porque ela é uma Bíblia que tem no rodapé algumas explicações, nesse não tem. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram. E alguém foi avisar, tua mãe e teus irmãos estão lá, querem falar contigo. E Jesus respondeu dizendo, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus não desprezou a sua mãe. Não desprezou a sua família.